E a pergunta de hoje, assim, entre os tópicos, é para Denise, para saber dela, porque assim, vocês assistem a gente há 8 anos atrás, ou então até recentemente, vê Denise jogando com a gente. Denise é minha mãe, para quem não sabe. Tan, 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 tan. tan! E ela tá desde o começo jogando com a gente. Lá atrás, no episódio do Munchkin, que foi o segundo vídeo de regras do canal, Denise estava participando do vídeo lá. E aí, quem tiver curiosidade de ver minha versão magra, é só ir pra lá. Versão shopping. Versão shopping. E, Denise, eu queria saber de você, na verdade eu já sei, mas vamos falar para o público, se você sempre foi uma gamer desde 8 anos atrás ou mais atrás ainda, quando você era shopping também. Valeu, filho! Você jogava o Eu Senet? adoro esse jeito carinhoso de Você- falar comigo. Você jogava o Senet, Denise? O Senet lá no Antigo Egito? Mas não tinha jogos de tabuleiro, a gente já escrevia na parede. Não, olha, Nas tinha, cavernas. olha, tem como é? Jogo Royal de Ur, que tem uns 3.000 anos, então ainda dá para você ter jogado. Bem, eu gosto muito de jogo, assim, na minha infância não tinha realmente jogos muito de tabuleiro, Rafa. Eu vou confessar pra vocês, certo? Não tinha. Não tinha videogame, Rafa, não existia. Quem tinha videogame eram as pessoas muito ricas, sabe? Era um jogo bem... Agora, na minha adolescência, eu jogava muito videogame. Um pouco depois da minha adolescência, que eu tive você muito cedo, filho. Eu sou jovem. Eu tive você com 18 aninhos, amor. Ok. Não façam as contas. Faça as contas. Então, eu tive com 18 aninhos. Então, quando você nasceu e meu irmão era mais novinho, a gente jogava videogame direto. A gente era briga. Tem foto da gente jogando videogames em casa direto. E a gente tinha vários tipos. Desde o Atari, o mais antigo que eu me lembro, até Super Nintendo, um bocado que tinha. Então, era uma época muito legal, porque eu vim de uma família gamer mesmo. O meu avô trouxe esse Atari e depois ficou sempre reabastecendo com as novidades dos videogames. O Atari era incrível, que você tinha um cartucho e fazia pá, é um jogo, pá, é um jogo, pá, é outro jogo, pá, é outro jogo, pá, é outro jogo. Então ele tinha vários jogos dentro de um cartucho. Master System também foi muito da hora. Mega Drive tinha o Sonic, a versão mais legal, né? E o Altered Beast também. Então todos esses jogos eu jogava, meu tio jogava, Denise jogava, meu avô jogava. Então todo mundo jogava. Meus primos jogavam. Os primos jogavam, exatamente. E aí, entre essa época de videogame, ainda de Super Nintendo, compraram para mim de presente o Hero Quest da Estrela. Ela lançou o Hero Quest, que é um dos jogos de tabuleiros modernos, que teve a versão aqui para o Brasil, que no caso era do Cartonado. Eu tinha o Hero Quest, né? E aí, esse foi o meu primeiro momento com um jogo de tabuleiro moderno, sem saber que era um jogo de tabuleiro moderno. E nessa época também, meu tio, que era 7 anos mais velho que eu, 5 anos mais velho, acho que 8 anos, enfim. Ele também estava entrando na vibe do RPG, então ele comprou o First Quest, que aí a gente jogava também, que era um mapinha, tinha as miniaturas. Então, a gente teve essa época, eu espero que Denise volte, porque ela tá demorando, tudo para ligar um cabo. Mas assim, essa época foi muito legal. Ellen, você era de... Voltou! Você tá bem, Denise? Obrigada pela pergunta. Mas estou aqui, no conforto do meu sofá. Tá, porque assim, tá meio terremoto, Denise. Você poderia ter se ajeitado um pouco mais antes de voltar. Você chamou. Ela voltou no susto. Peraí, calma. Pode se ajeitar. Pode se ajeitar que eu vou falar. A gente tá bem. Tá. Vamos. Ellen, o que é que você achou? Você também era gamer? Como é que era? Então, no meu caso,
é totalmente ao contrário do seu caso. Eu vim de uma família que fomos criados dizendo não, escutando que videogame era alienação, que videogame ia diminuir o cérebro da criança, que ia deixar a criança muito violenta e tudo mais. Então, na minha casa, não teve videogame. Eu tinha... meus primos tinham videogame em casa, jogava, tinha... Como era o nome daquelas lojas que tinham os videogames assim? Fliperama. Fliperama, isso, eles iam muito em fliperama. Então, eu tenho uma memória só de acompanhar eles. Só que aí, o meu irmão, ele também tinha o HeroQuest. Uhum. Só que ele era 4 anos mais velho que eu. Então, pra ele, eu sempre fui uma pirralha. Ele não me incluía nos jogos. Eu conhecia, eu sabia da existência, mas eu não jogava. Então, os jogos que eu jogava eram aqueles jogos brincadeira da Grow, sabe? De mãozinha, de massinha, desses jogos mais bem infantis. Aí, meu irmão começou a jogar RPG. E aí eu comecei a pedir ele pra jogar RPG, só que lembra, eu era a pirralha da família, então ele não deixava. Então eu comecei a entrar no mundo dos jogos depois que esta pessoa entrou na minha vida, né, Rafael? Porque quando eu comecei a namorar com o Rafael, aí meu irmão sacana, chato, disse: "Ei, boy, ensina ela a jogar." Não lembra? A jogar RPG? Lembro disso não. Eu me lembro que eu... Foi. Aí ele vontade própria. Foi. Aí Rafael fez um jogo de RPG, foi quando eu comecei pro RPG. E aí a gente já era casado, né? Quando entrou no board game. Já éramos casados. Acho que sim. Pronto. Antes do board game teve o HeroClix, que é uma estratégia demais. Então eu não entrei nessa onda. Jogos colecionáveis, Rafael sempre amou, nunca consegui entrar nessa onda. Mas quando ele começou a curtir board game, a gente entrou junto. E aí eu comecei... Hoje eu me considero uma gamer porque eu jogo board game. Assim, Rafael até tentou me ensinar jogo de videogame, mas não funcionou não. Denise, mais alguma coisa depois do negócio aí? Quer falar alguma Do coisa terremoto? sobre ser gamer? Ou então pode falar um pouco sobre como foi chegar no mundo dos jogos tabuleiros, né? Como é que foi essa entrada para você? Achou melhor? Achou legal? Como é que foi? Bem, aí começou primeiro a questão do HeroQuest com o Rafa, que eu não gostei muito do HeroQuest, né? Mas eu jogava, porque eu queria divertir as crianças, o pessoal, eu jogava. Mas assim, eu vim gostar mesmo de jogo de tabuleiro, foi com o Rafa começando a colecionar. E aí me apresentando, e eu ia vendo uns que eu não gostava, ia jogando assim, mas terminou apresentando uns que eu gostei muito. E é aquele primeiro, Rafa, foi o quê? Smallville? Small World? Não, Smallville. Small World. Smallwood. O da gente é o Aí, Underground. aí eu comecei a me viciar. E agora é assim, se Rafa veio jantar ou almoçar aqui em casa com a família, ele não só entra se vier trazer o suco ou se trazer a sobremesa, não. Ele só entra se trouxer os jogos de jogos de tabuleiro.